meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre, nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 144, que vai perguntar o seguinte: você é médium ou é inteiro? Você estava falando de mediunidade, de tipo de mediunidade, não é? Ah, eu não tenho essa coisa de tipo não, sabe por quê? Eu tenho todos os tipos de mediunidade. É que vai da evolução de cada um, não é mesmo? A minha mediunidade é muito evoluída. O nosso estudo espírita, nesse vídeo, vai tratar sobre o tema do exercício da mediunidade. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos fala sobre o assunto. O mediunato nos foi concedido para reparar os erros do passado e recuperar os espíritos que pusemos a perder. Levamos à descrença e até mesmo à revolta em vidas passadas. Assim como escolhemos e pedimos essa situação ao voltar à encarnação por nossa livre vontade, assim poderemos agora optar pelo cumprimento da missão ou pela sua rejeição, arcando naturalmente com as consequências da fuga do dever. A vaidade, a pretensão, o orgulho humano sempre vazio e fácil de ser levado pelos ventos da mistificação, o desejo leviano de nos diferenciarmos da maioria, a ambição doentia e tola de nos fantasiarmos de mestres podem levar-nos à traição da verdade. José Herculano Pires, em um livro, Mediunidade. Bom, meus amigos, nós em alguns vídeos, em vários vídeos, óbvio, né? Nós já falamos sobre o compromisso com a mediunidade, na nossa escolha, né? De sermos médiuns. Especificamente no tema 1 e no tema 74, né? Nós falamos, e de passagem, vários outros temas, né? Hoje, nós vamos tocar mais num assunto do testemunho de um irmão, né? Que falhou no seu compromisso em vida anterior com a mediunidade. Então, ele tinha esse compromisso com a mediunidade, porém, ele se deixou enredar por outros sentimentos e por outras situações, não é? E que ele, ao dar passividade, não é? E sabendo que numa próxima encarnação ele virá, né? Ele vai experienciar na matéria como médium, né? Ele vai reencarnar como médium, ele vem falar sobre esse assunto. A espiritualidade, por vezes, nos fala que há uma escassez de médiuns, não é? Dentro daquilo, da proposição kardecista do que é médium, do que seja um médium, né? E a particularidade, na fala desse irmão, nós vamos poder perceber também a diferença, né? A particularidade da diferença entre estar agora do outro lado da mesa, né? E não no atendimento. Então, saindo da sua condição, né, anterior, em que recebia irmãos desencarnados, para agora ele ser recebido por irmãos encarnados, não é? Então, vamos ouvir o testemunho desse irmão, não é? Dessa experiência de ter vivenciado a mediunidade como encarnado e agora vivenciando a mediunidade como desencarnado, não é? Sobre o que é ser um médium. Ouçamos aí. Então é isso, não é? Quantas vezes eu duvidei da mediunidade e que eu era capaz de receber o Espírito. O que me traz aqui no auxílio aos irmãos que estão em aprendizado é falar da minha derrocada. Não, mediunidade não é fácil e não se pode romantizá-la como fácil. E ainda mais se não formos convictos de nossa fé em Deus, da nossa missão.
Então, é muito fácil a vaidade. É muito fácil nos sentirmos poderosos como se fôssemos os escolhidos e o centro de todas as atenções. Eu era apenas um trabalhador e deveria me comportar como um trabalhador. E no desencarne você tem acesso à realidade e ao olhar para trás, vê o desperdício. Esses irmãos aqui presentes e que vão reencarnar como médiuns precisam ter a noção da sensação de poder e de centro das atenções. Meu centro espírita era um lugar simples, mas conforme crescia também a vaidade, não só a minha, mas de muitos médiuns. Estudávamos os livros dos espíritos e dos médiuns, mas para mim era só uma leitura infrutífera. Na verdade, não vigiávamos e os espíritos percebiam nossos pensamentos, atitudes e se infiltravam em nossas vidas. Assim, os nossos amigos verdadeiros, a minha protetora, não tinha tanta influência sobre mim. No início da minha mediunidade, eu trabalhei com amor, sim. Meu problema maior foi me sentir poderoso e extremamente vaidoso, o que me envergonha, pois fiz muitas bobagens e coisas que atingiram pessoas que eu amava. Que eu sirva de exemplo e lembro que o mundo da matéria é difícil por ser o mundo das sensações, do orgulho, e sendo a vaidade um impeditivo e o encontro com a realidade mostra a oportunidade perdida e as expectativas frustradas. E eu não gostaria que as pessoas perdessem suas missões. A caridade é sinônimo de amor. Um irmão desencarnado. Nesse testemunho desse irmão, nessas palavras sinceras, nós podemos observar algumas questões importantes sobre a mediunidade. A gente sabe que ser médium não é fácil, como ele falou várias vezes. Lembrando sempre que essa missão se inicia no mundo dos espíritos, não é? E que a espiritualidade, ela sempre vai estar nos acompanhando, não é? Em todos os momentos da nossa vida, especialmente esses irmãos com essa missão, não é, de ser médium. Então, que nós temos que sempre lembrar que nós, na nossa condição de espíritos que estamos em aprendizado, aqui encarnados, não é? Mas que nós busquemos cumprir a nossa missão de médiuns, não é? Dentro das nossas possibilidades, sempre, não querendo ser mais do que nós somos, não querendo nos acharmos mais do que nós somos. Pois, como o irmão falou, a mediunidade é um ato de amor que nos auxilia nos dois planos da vida, não é? Nos ajuda a nós evoluirmos nos dois planos da vida, mas especialmente quando nós estamos reencarnados. Assim, lembremos também que a mediunidade, ela roga o nosso comprometimento com o trabalho e nos pede determinada disciplina. Então, quando nós chegarmos ao centro espírita, não é, antes de iniciarmos a reunião, vamos ter essa consciência, não é, independentemente de ser médium ostensivo ou não, ser doutrinador ou dialogador, ser sustentador, qualquer função que nós exerçamos na reunião mediúnica, vamos nos comprometer com ela, não é? Estarmos ali imbuídos do sentimento de amor ao próximo e aí sim, não é? Entrarmos na sala, nos elevarmos os nossos pensamentos, a termos a prece, não é? A deixar o ambiente harmonizado. Mas sempre lembrando o que Herculano Pires nos ensina. Vamos ouvir aí. O problema da disciplina no centro espírita é dos mais melindrosos e deve ser encarado entre as coordenadas da ordem e da tolerância. Não se pode estabelecer no centro uma disciplina rígida,
mas a questão do horário é imperiosa. Essa mesma dosagem de ordem e tolerância deve ser aplicada a outros problemas. Em se tratando de espiritismo, tudo se deve fazer para manter-se num ambiente de compreensão e fraternidade, sem exageros. Num ambiente assim arejado, desprovido de tensões, a espiritualidade flui com facilidade e os espíritos orientadores encontram mais oportunidade de tocar os corações e iluminar as mentes. A função moral do centro não se desenvolve através de um código opressivo, mas do despertar da consciência para a responsabilidade de todos e de cada um. O fundamento dessa moral é o princípio do amor ao próximo e a sua manifestação no plano social é a caridade. José Herculano Pires, em o livro O Centro Espírita. Por fim, meus amigos, quando chegarmos no Centro Espírita e adentrarmos a sala, não é, da reunião mediúnica, vamos sempre lembrar que o silêncio é uma prece. Era isso o nosso bate-papo nesse vídeo, não é? Eu espero que todos fiquem sempre cientes dos compromissos com a mediunidade, né, e com a reunião mediúnica, porque lembrando sempre, como eu falo em todo vídeo, que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade e que não deixa de ser, no final das contas, uma caridade. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!